Então, boa tarde, pessoal. Tendo em vista os pacientes que a gente está apresentando, eu acho que com a Letícia começar com a abstinência neonatal seria mais interessante, né? Primeira coisa, a gente tem que saber o que é o conceito de abstinência. Abstinência é um conjunto de sinais e sintomas em resposta à retirada de uma medicação ou com uma redução rápida. E quando a gente vai fazer uma avaliação, ela está relacionada tanto a um uso prolongado quanto a uma dose elevada. Então, se você estiver acumulando doses em bolos, né, prolongados por um tempo muito longo, uma alta dose, pode levar a um quadro de abstinência. E o paciente, depois de um tempo, ele desenvolve uma certa tolerância à medicação. E, com isso, ele tem um risco maior de desenvolver abstinência, né? A tolerância é a diminuição do efeito de um fármaco. Então, não significa que o paciente está tolerante ou ele tem abstinência. É uma evolução. Então, quando você tem, com o passar do tempo, um aumento de necessidade para ter o mesmo efeito de uma droga, você está tendo tolerância a essa medicação. E ela está associada, normalmente, a uma alteração nos receptores neuronais. Vai modificando, pelo uso da droga mesmo, o receptor, a sua quantidade, a sua forma. E aí, com isso, depois de um tempo, você desenvolve a dependência e, com a retirada, a abstinência. A dependência ela pode ser química, e ela é uma adaptação tanto bioquímica quanto fisiológica dos neurônios, né, em determinadas substâncias, e é por isso que se gera abstinência, e pode ser psíquica. A gente não vê a abstinência psíquica, né, na dependência psíquica na neonatologia, mas a gente vê isso em adultos, a gente vê em crianças, né? É raro em pediatria. Quando a gente vai falar sobre os nossos pacientes, os RN críticos, então a gente vai falar agora sobre a presença do opioide e dos benzodiazepínicos nesses pacientes, né? Em geral, nossos pacientes sempre vão estar em uso ou do fentanil ou do midazolam. Para quê? Para diminuir dor, ansiedade, melhora da manipulação, evitar complicações como pneumotórax, edema de glote, né? Só que se a gente usa de uma forma não criteriosa, nós vamos fazer com que 40 a 60% dos nossos pacientes possam desenvolver abstinência. E o que é isso? Por que eu estou falando isso? Principalmente no plantão noturno, às vezes o paciente passa bem ao longo do dia e à noite está um pouco mais agitado. Faz bolos, faz outros bolos. A enfermagem faz bolos até sem avisar a gente. E isso é grave, porque isso às vezes é um paciente que não levaria a uma abstinência por uma dose acumulativa alta, né, ao longo do dia pode desenvolver. Alguns autores, eles sugerem que a gente faça um rodízio dos sedativos para evitar a tolerância e abstinência. Na neonatologia, a gente não tem muita coisa a mudar, né? A gente pode tentar morfina, fentanil, diazepam, lorazepam, mas não mais que isso. Bom, a tolerância a opioides é raramente vista quando você usa até 72 horas dos remédios. Então, quando você usa até esse tempo, você pode retirar de forma rápida. O sexo masculino, a gente observa maior tendência a desenvolver abstinência que o sexo feminino. 42% dos recém-nascidos que usaram algum sedativo podem desenvolver abstinência. O uso de fentanil por mais de 5 dias ou uma dose acumulada de 1,5 miligrama por quilo leva a uma incidência de 50% de abstinência. E o uso do midazolam, uma dose acumulada de 60 miligramas por quilo, é uma dose alta, foi relacionado ao desenvolvimento de abstinência. O uso de opioides em doses por mais de 9 dias representou a 100% de abstinência. Em relação aos estudos, o que se vê? Prematuros, com menos de 35 semanas, têm menos risco de desenvolver tolerância à abstinência do que o termo. Mas que esquisito, né? Eles que vão usar mais tempo. Os fatores é porque a imaturidade do desenvolvimento do cérebro nesses nenéns, então eles têm menos receptores, habilidade limitada para expressar os sintomas motores, então a gente não sabe que está expressando dor, né, às vezes. Menor disposição, né, deposição de tecido subcutâneo, que é onde se depositam os opioides, os benzodiazepínicos, então eles não têm guardado, né, os remédios no corpo. E uma dificuldade em identificar os sinais de prematuridade, né, os scores, que é Pfenig, o WAT1, são todos para termo em crianças pediátricas. Quais os sintomas? Os autonômicos estão relacionados à sudorese excessiva, febre, obstrução nasal, mosqueamento cutâneo, uma instabilidade térmica, uma elevação moderada da frequência respiratória e da pressão arterial.
Outros neurológicos, pode ser o choro agudo, a irritabilidade, que é o mais frequente, distúrbios do sono, alteração do tônus muscular e dos movimentos, né? O clônus excessivo, a hipertonia, um reflexo de humor exacerbado, crises convulsivas, tremores. E do ponto de vista gastrointestinal, a gente vê aí pacientes, desde pacientes que têm anorexia, né? Rejeitam o alimento, de uma dificuldade de sucção, ganho de peso inadequado, vômitos, diarreia, desidratação. É muito difícil, às vezes, a gente ter certeza. Pode ser outros, né, fatores, mas o que a gente tem como avaliação na abstinência? Aqui no Júlia, a gente não costuma usar a escala de Finnegan, que é uma das escalas mais utilizadas. Elas ajudam a avaliar essa severidade de sintomas. E por que essa dificuldade na escala? O certo seria que fosse a mesma pessoa avaliando o paciente com a escala para ter o mesmo padrão de observação. Cada paciente é um. Então, se eu vejo o paciente hoje, eu acho ele de um jeito, aí vem a Letícia, né? E olha o paciente no outro dia, acho que ele é de um outro jeito, e as pontuações variam muito. Um paciente que tem uma sequela neurológica, ele é hipertônico, aí alguém vai pontuar que teve uma pontuação positiva elevada no Finnegan. O paciente já tem um choro neurológico, porque ele é neuropata. O paciente tem alguma outra sequela, então ela é uma escala com muitos viés. Então, se não é a mesma pessoa que conhece o paciente, essa escala ela é prejudicada, tá? Ele é utilizado em todo mundo e a gente considera que uma pontuação acima de 8, uma escala que vai de 0 a 42, indicaria que tem sinais de abstinência e que você deveria ajustar a medicação desse paciente. Essa é a escala, como eu falei, então é difícil às vezes você avaliar um paciente, né, em relação a tons, às vezes o paciente broncodisplásico vai ter uma frequência maior que 60, um paciente que tem a PLV tem fezes mais amolecidas, mais vezes por dia, o paciente que às vezes tem um quadro neurológico já vai ter convulsões, então a gente tem que olhar paciente por paciente. Outras escalas que temos disponíveis, mas mais usadas na pediatria, a WOT1, a LIPTIS e a Opioid and Benzodiazepine Withdrawal Scale. E essa última aqui, que é mais usada em pediatria, né, que tem a Moniquinha aqui, o Cebolinha, que eles vão avaliando a dor. Diagnóstico diferencial, anormalidades metabólicas, infecção do sistema nervoso central, o hipotiroidismo, hipomagnesemia, trauma, anóxia cerebral, hemorragia, má organização do ambiente. Como é que a gente faz o tratamento desses meninos? Bom, a retirada depende de cada paciente e como a gente vai ver, sempre tentando dar menos sofrimento ao recém-nascido. Os objetivos principais são reduzir os sintomas dessas retiradas, né? A gente tem que tentar as medidas não farmacológicas sempre, e isso é uma coisa que a gente tem que tentar priorizar no nosso serviço, que inclui o canguru, o aconchego, a sucção não nutritiva, com ou sem glicose, medidas ambientais, né? Diminuir luz, promover mais o silêncio. E os estudos mostram massagem e acupuntura, que nem é o caso que a gente vai fazer aqui, né? Mas a gente tem que tentar atuar na redução tanto das sintomas de tolerância e de abstinência desses pacientes, né? E aí, se precisar, o tratamento medicamentoso. Já as medidas farmacológicas, elas vão depender de, assim, vários fatores. O fentanil ele pode ser substituído pela metadona ou morfina, quando não tem a metadona disponível, e o midazolam pelo lorazepam, o diazepam, quando não tem o lorazepam disponível, a gente está tendo ele agora. Como droga de terceira linha, se a gente não tiver uma boa resposta, né, nós podemos tentar o feno, a clonidina, a clorpromazina, a morfina, a ketamina, agora o Precedex, entre outros. A Academia Americana de Pediatria, em 2012, e daí então firmou-se a partir disso, que a morfina e a metadona são os opioides de eleição no tratamento de tolerância e abstinência neonatal. Foi citado ainda, como segunda escolha, o uso do feno, a clonidina, o diazepam e a naloxona. Mas nenhuma dessas drogas ela é realmente aprovada pelo FDA. Ainda falta estudos, mas a gente usa como todo mundo usa, né, para o tratamento. A metadona, ela é eficaz nos pacientes pediátricos, ela tem uma vida prolongada, 26 horas, ela inibe a tolerância por vários mecanismos que eu não vou entrar em detalhes. O fentanil, ele é 100 vezes mais potente do que a metadona, e a gente tem que pensar nisso, né, quando a gente vai fazer a nossa reintrodução dela. E alguns estudos demonstram que a metadona, ela pode ser usada assim, numa proporção de 2,5 vezes a do fentanil, que seria suficiente para reduzir os sintomas de abstinência.
Outros medicamentos, né, eu vou colocar só citando aqui a morfina, que a gente tem usado com frequência, né, a dose de 0,05 a 0,1 miligramas por quilo, a clonidina, que a gente em alguns casos teve que usar também, tem poucos estudos em recém-nascidos, mas ela é usada, né, como uma terceira linha. O fenobarbital, ele gera uma depressão do sistema nervoso central, e a gente tem que lembrar disso. Ele é anticonvulsivante também, mas ele aguenta aí para controlar a irritabilidade e insônia. A buprenorfina, a gente não tem disponível aqui no Brasil, mas é usada fora daqui, ela é como se fosse uma morfina, né, que a gente podia usar de forma sublingual, é mais usada em adultos e em gestantes. A desmedetomidina é o Precedex, que a gente está tendo aqui na unidade, tá? Eu coloquei ele aqui, na realidade ele já é utilizado, mas também tem poucos estudos na pediatria e na neonatologia. Ele é metabolizado principalmente no fígado, excretado na urina. Ele tem um efeito sedativo, antihipertensivo e antiarrítmico. E desses medicamentos todos, é o que menos causa sedação. Então, aquele paciente que está para extubar, seria uma medicação excelente, porque não causaria sedação, que é uma complicação no processo de extubação. A gente pode fazer uma dose de ataque opcional de 0,1 a 0,5 micrograma quilo hora por 10 a 20 minutos, daí fazendo uma dose de manutenção de 0,1 a 0,3, ajustada de acordo com o nível de sedação, podendo chegar numa dose máxima de 2,5 micrograma quilo hora. A dose usual é de 0,2 a 0,6. E a gabapentina, que é a droga da modernidade atual, ela foi desenvolvida como anticonvulsivante, mas também tem sido usada no caso de dor. Na neonatologia não tem muito estudo, não, mas na pediatria tem se usado bastante a gabapentina. Não existe nenhum protocolo padronizado, gente, então eu avaliei 7 protocolos diferentes e assim nós tentamos adaptar o nosso aqui do Júlia. Eu vou apresentar ele para vocês a partir de agora. Cada unidade deve estabelecer seu nível acumulativo, né, para saber qual é o melhor protocolo. Lá no Dillon Berens, o protocolo que a gente criou também foi juntando esses 7 protocolos e decidimos fazer um outro diferente por lá, né? E o que a gente tem que pensar é assim, por exemplo, o opioide, se eu uso o fentanil por mais de 7 dias ou uma dose acumulada de maior de 2 miligramas por quilo, esse paciente tem um risco de dependência muito grande, 50% a 100%. Então, eu tenho que começar a tirar. Eu posso modificar pensando na droga, por exemplo, iniciando uma metadona na dose de 0,05 a 0,1 miligrama por quilo de 6 em 6 horas, fazendo doses de incrementos até eu ter um efeito, em geral, no máximo de 1 miligrama por quilo, ficou desconfigurado. A morfina também, eu posso substituindo essas drogas, tipo o fenobarbital, o fentanil, eu posso mudar pela metadona colocando essa dose, a morfina da mesma forma. Se eu precisar colocar a clonidina, o fenobarbital, a clompromazina, eu posso começar nas mínimas doses, fazendo os incrementos, ou a gente pode fazer, como eu tenho feito aqui, tentando reduzir as doses. Então, no início do tratamento aqui no Júlia, devido a um tempo prolongado de opioides, mais de 14 dias, ou uma dose superior a 2 de fentanil, no primeiro dia a gente reduz a dose em 50%, no segundo dia a gente suspende o fentanil e inicia a metadona na mínima dose, 0,05 miligramas por quilo dose de 6 em 6 horas, a gente mantém por 2 dias. No terceiro dia, a gente já vai tentar, se o paciente estiver bem, reduzir já a metadona de 10 a 20% da dose inicial a cada 3 dias, até a suspensão. E se precisa, a gente espaça as doses. Em caso de manutenção, a gente, né, dos sintomas com a retirada de metadona, a gente mantém a dose e realiza os incrementos até que o paciente fique estável e quando sumirem os sintomas, a gente retira novamente após 48 horas, conforme eu descrevi assim. Em caso de manutenção dos sintomas de abstinência, mesmo com a dose adequada de metadona, aí a gente pensa nas drogas de segunda linha, o fenobarbital, a clorpromazina, a clonidina. Em relação aos diazepínicos, é a mesma coisa. Agora a gente está tendo o Lorax. A retirada vai seguir os mesmos princípios de retirada dos opioides. E as medidas farmacológicas também são as mesmas utilizadas para frente. Então agora a gente tem o lorazepam, coisa que a gente não tinha aqui. Eu vou falar só rapidinho dele. É um benzodiazepínico, ele tem uma vida média de 4 a 8 horas, um pico de ação em 1 hora. Normalmente ele é utilizado na retirada do midazolam, né, quando você faz um uso prolongado. Ele é 2 vezes mais potente que o midazolam.
A dose empírica é de 0,05 a 0,1 miligrama por quilo dose a cada 4 ou 8 horas, fazendo-se acréscimos até, de 0,02 até chegar na dose 0,1 miligrama por quilo. A retirada também ela pode ser feita a partir de 10 a 20% da dose inicial por dia, depois que eu já fiz todo aquele esquema de retirada idêntico ao do opioide. Outros medicamentos que nós temos o diazepam, que ele é muito sedativo. Eu não vou ficar detalhando todas, porque eu acho que não vai dar tempo. Mas ele é muito sedativo, promove muita secreção no paciente. Então, a gente raramente usa na terapia intensiva neonatal, de uma forma isolada, né? A dose é de 0,05 a 0,2 miligramas por quilo. E como considerações finais, o que eu acho que a gente tem que pensar é que a gente não pode pensar no nosso paciente somente com droga. A melhora da síndrome, ela é validada tanto pelo paciente, né, ter a capacidade de adormecer, que ele consegue fazer suas atividades motoras, que ele diminua a sua irritabilidade, melhora a diarreia, ganha peso. Né? Se a gente tem esses sinais e sintomas persistentes com a retirada, a gente tem que pensar na retirada bem lenta do lorazepam agora, do midazolam, se necessário. 80% dessas crianças, elas podem ser desmamadas com êxito de metadona dentro de 5 a 10 dias. Não se está correndo sintomas de abstinência, a gente tem que rever se é realmente abstinência. E a alta hospitalar, ela pode ser realizada com 24 a 48 horas após a completa cessação dos sintomas de abstinência, tanto dos opioides quanto dos benzodiazepínicos. Uma coisa que eu quero frisar é que a abstinência aos benzodiazepínicos, elas podem ocorrer em geral depois de uma semana. Então, seria interessante que esse paciente fosse visto após uma semana por um pediatra. Tá certo? E, como eu falei, cada serviço tem que criar o seu próprio protocolo. Não existe o protocolo correto, mais certo. Cada um se adapta ao que tem. Tem lugares que vão fazer a dose de conversão da morfina para fentanil, para metadona, enfim. Eu acho que esses cálculos excessivos acabam atrapalhando mais do que ajudando. Então, daqui a gente tentou fazer isso, já tem alguns anos que a gente está seguindo esse protocolo, tem, de certa forma, dado certo. Mas quem quer ver os outros protocolos que eu tenho, são mais 7, incluindo alguns americanos e europeus, né, para ter uma visão, talvez aplicar num outro serviço que trabalhe, será muito bem-vindo. Certo? Eu espero que eu tenha ajudado. Qualquer dúvida, estou aí.